Boa tarde a todos. Eu sou o Daniel da Red, tá? E eu vou falar um pouco aqui dos conceitos para que a gente nivele nossos conhecimentos para que depois o nosso amigo Rafa possa se aprofundar aí com maiores detalhes nas soluções, nas ferramentas aí, que é a temática principal do nosso Red Talks, né? Rafa, também você sinta-se à vontade no meio da minha Obrigado. apresentação, se quer fazer algum comentário, algum complemento, alguma coisa, tá? Então vamos lá, pessoal. Bom, vamos falar um pouco de IA e machine learning, né? Qual que é a diferença? O que que é um, o que que é o outro, né? Onde um vai, até onde o outro vai, né? A IA, ela é um conjunto de soluções, né? Um sistema que visa simular a inteligência humana com o objetivo aí de automatizar algumas tarefas complexas, né? Você sabe que a programação convencional você consegue prever algumas coisas, mas a inteligência artificial ela vai um pouco mais além disso, né? Ela pode aprender com as operações que ela realiza constantemente, né? Enfim, base de dados, etc., né? Hoje nós temos alguns conceitos, né? Por exemplo, a gente tem o conceito de IA forte, que até pouco tempo atrás era tido como uma ficção científica, mas que hoje já vem se tornando uma realidade, tá? Que é um sistema um pouco mais complexo, com capacidades cognitivas gerais, né? Mais generalistas, né? E aí a fraca, que seria uma inteligência artificial mais focada em tarefas específicas, né? Mais para frente eu vou mostrar que aí um exemplo lá de como é composta IA forte, né? Que ela é composta por várias IA fracas em rede, né? Entrelaçadas, né? Já machine learning, ele seria um subconjunto da inteligência artificial, né? Ele seria o processo onde a inteligência artificial é capaz de aprender, tá? Vou detalhar no slide posterior, mas agora eu vou falar um pouco das aplicabilidades, né? Que são feitas em diversas áreas, né? Desde indústria financeira, na área de segurança, marketing. Atualmente ela está sendo utilizada em uma grande gama aí de áreas, né? E alguns exemplos, né? Como, por exemplo, automação de diagnósticos, criação de conteúdo, inteligência para analisar e reduzir custos financeiros em processos, detecção de fraudes, entre outros. Perfeito, Daniel. Até complementando, trazendo um exemplo para vocês, bem simples seria inteligência artificial, seria a nossa capacidade cognitiva, comparando com o humano, e machine learning seria o que nós aprendemos utilizando nossa capacidade cognitiva. Seria um exemplo bem prático assim e simples para o pessoal entender a diferença dos dois também. Show. E aqui a gente vai falar um pouco do machine learning, né? Existem algumas formas de aprendizado, né? É, não vou citar todos, eu vou citar duas aqui que são os mais padrões, né? Os que estão em pauta, né, para nossa temática, que é o quê? O aprendizado supervisionado, que é aquele aprendizado onde a máquina ela coleta informações e vai aprendendo, mas você precisa de um aceite final de um supervisor, né? Um exemplo clássico aí é na parte comportamental. Imagina você utilizando uma ferramenta é, de inteligência artificial, onde ela te dá uma resposta errada ou meio desvirtuada e você responde de forma grosseira e ela chega a agredir, ou senão ela comete algumas gafes ali e põe assuntos delicados, né, como preconceito, entre outros assuntos, né? Então, para esse tipo de assunto mais delicado, ele passa por um refinamento, é utilizado esse aprendizado supervisionado. E aí a gente tem o aprendizado não supervisionado, que é aquele aprendizado onde ele vai buscar, por exemplo, na rede, né, na internet, ou em bases vastas de informação, ele vai aprender com tudo quanto é informação, né? E aí, por exemplo, ele pode utilizar isso na geração de texto, na interpretação também de texto, criação de artes e tudo mais, né? Aqui é uma tabela periódica, né? Quem trouxe esse conteúdo
foi o Rafa, né, que ele é especialista aí nessa área, né? Ele é uma tabela periódica, né? É fazendo uma análise, sendo análogo, né, com as IAs e a tabela periódica, né? Então você pega aqui, por exemplo, cada um desse bloquinho seria uma IA fraca, né? Ou seja, ele seria responsável aqui por uma tarefa em específica, né? Então, por exemplo, essa parte em amarela, que é essa coluninha amarela, ela cuida, são IAs que cuidam mais da entrada de dados, né? Então, por exemplo, essa tabela como um todo, ela é um exemplo típico de uma IA forte, né? Porque ela contém várias IAs fracas entrelaçadas e ela tem uma capacidade cognitiva que acaba sendo aí superior, né? Algo bem avançado. Então, por exemplo, né, você tem aqui na coluna amarela, ele iria reconhecer qual é o input de dados, o tipo de input. O que você está passando para a IA resolver? É um texto? Um reconhecimento de face, né? É um áudio, reconhecimento de áudio. O que ele está fazendo? Que ele vai reconhecer? A parte laranja já seria uma geração de metadados. Vamos pegar um exemplo aqui, né? É, Uhum. fazendo um bate-bola aqui com o Rafa, aqui, ele até sugeriu, vamos pegar um exemplo aqui para ver para a gente ver fraude na criação de uma conta bancária, por exemplo, né? Então vamos supor que a conta bancária ela dependa ali toda a conta bancária ela dependa de uma biometria facial, né? Então, vamos dar um exemplo aqui prático de como se comporta aqui, como se comportaria essa inteligência aqui, né? Então, por exemplo, a gente entraria lá com o reconhecimento facial, na coluna amarela já entraria o input, ele já reconheceria esse quadradinho FR, né? A IA FR, que seria um Face Recognition, né? Depois passaria para a segunda fileira, que é a laranjinha, para Face Identification. Nessa etapa, a inteligência ela pega a imagem e transforma em metadados, né? Então, por exemplo, ele pega a imagem da sua face e transforma em metadados, onde vai ter ali a, as coordenadas, a disposição por exemplo, do distanciamento entre as suas pupilas, né, ângulo de inclinação do queixo, entre outros dados que compõem o metadado para sua identificação facial, né? E aí, exemplificando ainda melhor aqui, que para vocês não pensarem que é linear aqui, né? Não, ele pode ramificar para qualquer um dessas outras IA. Por exemplo, aí a gente pegaria aqui o decision making, que é esse quadradinho verde aqui, ó, DM, seria uma outra IA, onde ele faria uma tomada de decisão. Tá, o que que eu faço com esse dado? O que que eu faço com esse metadado? Né? Aí, por exemplo, vamos verificar para ver se a face daquela pessoa já existe relacionada a uma conta ou se existe já uma conta para aquele CPF e vamos ver se bate a face da pessoa, que aí ele entraria aqui esse quadrinho cinza aqui, né, que seria o Relationship Learning, né? Perfeito. E até no final, podemos falar assim, o que vamos fazer com essa ação? Será um controle? Vamos adicionar uma comunicação? Qual que é o tipo de controle? Nesse exemplo, a gente utilizaria o controle que seria uma aprovação ou reprovação da conta. Então, o conjunto dessas IAs se transforma numa IA forte e, por exemplo, pode ser que às vezes, vou tirar o input, não tem necessidade de input, mas eu preciso da identificação. Eu já tenho um projeto que só permite o input de uma face. Então, tudo depende da necessidade e como você poderia montar essa IA para vocês. Sensacional. E aí, aqui nessa parte, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Essa parte aqui nós entraremos num tipo específico de IA, que seria a generativa, que é a temática do nosso talk de hoje, né? Então, hoje a gente vê que está sendo utilizado em larga escala, né? Então, tem o chat GPT, aí tem aquele DALL-E, aquela própria imagem lá que lembra um pouco o Exterminador do Futuro lá no começo, né? A gente ia utilizar, até pensou em utilizar algumas imagens, mas por questões de direitos autorais, a gente falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, jogar a descrição lá no DALL-E, vamos pedir para ele gerar. E ele acabou gerando, eu estava imaginando lá a imagem do Exterminador do Futuro, eu joguei
algumas frases assim, né? Por exemplo, é, é, cria aí um esqueleto androide futurista, meio realista. Aí ele gerou aquela imagem que foi mais ou menos a imagem. Então, para você já ver o avanço que tem hoje, né? Então, hoje essa IA generativa, ela também gera textos, né? Conteúdos de marketing. Ela também é utilizada, está sendo utilizado em agora também na parte de desenvolvimento e segurança de software também, né? Então é uma boa sacada, né? Então essa evolução está sendo bem legal. E a diferença é que ela é uma ramificação da IA, né? Ela é um tipo de IA, né? É a IA generativa, né? E como eu disse, as áreas de aplicação é esse conteúdo artístico, sistema de detecção e correção de bugs e falhas, erros, né? Tem até uma IA específica aí que eu vou mostrar mais para frente aí, que eles geram ali vírus e worms, né? Utilizam a inteligência Uhum. até para o mal, né? Mas aí eu vamos falar disso aí um pouquinho mais para frente, só dando um Legal. spoiler aqui. E um ponto legal, até para explicar o porquê que deu esse boom de IA nesses últimos anos, né? Uma IA generativa, ela está muito mais próximo das pessoas do que uma IA de sistema, para tomar uma decisão, por exemplo, de um reconhecimento facial. E outro ponto, uma generativa, ela está se comunicando conosco. Ela está fazendo algo que pedimos para ela, respondendo perguntas. Por isso que teve esse boom, essa visibilidade no mundo hoje de IA generativa. É um meio fácil de entrarmos em contato rapidamente com esse tipo de tecnologia. Tá bom? Obrigado pelo espaço. Aí aqui a gente vai dar um exemplo, né? Vai falar um pouco, vai entrar na temática de passado versus expectativa de futuro, né? Eu logo quando eu comecei minha carreira, eu trabalhei como programador aí por alguns anos, né? E aí a gente até brincava, né? O programador era programação, fazia programação orientada a Stack Overflow, né? Então a gente ia lá, puxa, como que eu posso resolver tal problema? Puta, vou procurar no Google, lá no Stack Overflow, né? Fazia cursinhos na Udemy, né? Para o site, às vezes, e antes quando não tinha isso ainda, a gente dependia de pessoas que já tinham aquele know-how, que era especialista, né? Aí pode avançar, ô, Luísa, por favor. E hoje em dia, daqui para frente, você quase não vai precisar mais fazer pesquisa, né? Já estão surgindo IDEs inteligentes. O próprio chat GPT, você coloca, ó, me gere um código que faça tal coisa. Ele vai lá, ele gera para você. Às vezes não gera 100% com aquela perfeição, mas você pode pegar ele e ele te poupa ali, sei lá, 80% do trabalho que você teve de pensar. Eu até brinquei com a minha coordenadora aqui, a Marcela, né? Eu falei, poxa, se tá fácil assim, se o desenvolvedor não faz nada, eu quero voltar a trabalhar com o desenvolvimento, né? Que tá fácil, mas não chega a ser essa maravilha, né? Que a gente, essa utopia, mas atualmente está muito prático, né? Ele te poupa aí, sei lá, cerca de 70, 80% aí do trabalho que você teria, né? Que você teria que parar, pensar em lógica, como faz, testar, ele manda ali para você, você dá um ajusta aqui, faz um teste, ajusta ali e já está funcionando, né? Então E é muito mais prático. um ponto legal é, com essa abertura de comunicação que a AI está trazendo para o desenvolvimento de sistemas, outras pessoas de outras áreas, por exemplo, de humanas, começaram a pensar, eu preciso de um sistema. Só que o descritivo que ela passa de um sistema é completamente diferente de uma pessoa de exatas. Eu falo isso que eu venho de desenvolvimento de sistemas, pessoal. Então, um desenvolvedor vai pensar, eu preciso de algo bem exato, que faça isso, entregue isso. Uma pessoa de humanas, por exemplo, vai falar, eu preciso de algo que me entregue, por exemplo, um desenho de roupas conforme o tipo da pessoa, conforme a forma do tipo da pessoa, e aí está facilitando essa entrada também na geração de novas aplicações. Então, estamos aumentando a nossa gama de tipo de aplicações e modos de comunicação junto com os sistemas, mas isso também traz o detalhe, não estou falando que nunca vai precisar de desenvolvedor, não vamos eliminar os desenvolvedores, mas existem os detalhes onde o desenvolvedor, com o conhecimento dele, tem que sim validar o código e apoiar esse desenvolvimento também. Por isso está evoluindo em vários modos esse tipo de desenvolvimento de novas aplicações.
Aqui a gente vai mostrar aqui alguns exemplos, né, de ferramentas que existem hoje no mercado, né? Então, por exemplo, você tem a IA generativa de uso geral, né, que é o Chat GPT, o Bing usa o Chat GPT como base também. Aí você tem o Bard, que é da Google, né? Entre outros. Esse Jasper aqui, eu vi que ele é muito legal. Eu não cheguei a testar, mas eu vi que ele gera uns conteúdos, inclusive apresentações, mas só que é pago, né? Tem esse porém aqui, mas parece ser de boa qualidade também. Tratamento de vídeo, imagem, né? O da UI eu já dei o exemplo daquela própria imagem que a gente começou no início da apresentação. Photoshop também eu já vi que tem algumas coisas integradas ali na própria ferramenta. Desenvolvimento, né? É o que a gente acabou de falar, né? Que tem algumas ideias já inteligentes que você já vai fazendo, e o autocomplete, que era apenas completar um método ou uma lib, ele já tá complementando com a lógica, né? Te auxiliando a desenvolver muito mais rápido. Tem também algumas ferramentas que elas fazem análise e correção de vulnerabilidades, né? Por exemplo, você vai já codificando, né? Depois, estou dando até um pouco de spoiler aqui, né? Mas você vai codificando e ela já vai apontando para você. Eu falo, poxa, ó, muda isso daqui porque isso daqui vai te dar uma scan injection, né? Você está colocando senha hard-coded no código, né? Ele já vai pontuando, né? Ou integrado com a IDE, ou mesmo através de linhas de comando, né? Como, por exemplo, o Veracode Fix, o Sneak, Deepcode, né? E aqui também aquelas ferramentas de hacking, né? Olha esse Worm GPT aqui, né? Ele é meio proibido, né? Um pouco difícil de você ter acesso, quer dizer, não é que é difícil de ter acesso, é que ele não fica exposto na internet assim para qualquer um já chegar, eu quero me inscrever aqui, né? Você já tem que ter uns contatinhos aí, mas para conseguir acesso a ele, né? Tem até um preço aí um pouquinho salgado e o pessoal usa aí para fazer ataques, né? Através de, E, né? Fala um pouco aí, Rafa. exatamente. Oh, perfeito, obrigado. Então, pessoal, como eu falei, a IA traz muitas vantagens e facilidades para a nossa vida. Só que também existe pessoas que utilizam ela para o mal. Então, o próprio ChatGPT, Bind, Bard, o Worm GPT, a pessoa pode manipular o modo de falar com a pessoa ou com a IA. Falar, IA, eu tenho uma vulnerabilidade, pode mostrar um exemplo para mim para eu testar essa vulnerabilidade? A IA pode gerar esse exemplo e a pessoa utilizar isso de uma forma de má intenção. O Worm GPT ele já foi criado onde as pessoas pedem, eu quero, por exemplo, um ransomware que utilize tal vulnerabilidade para acessar um sistema e ele entrega isso pronto para a pessoa. Então, isso está surgindo muito rápido e é um perigo muito grande do uso da IA. Tanto que vocês podem ver em muitos falando nas novidades, em jornais, no mercado, então falando assim, como vamos controlar, como vamos colocar limites na IA? E é algo que hoje é a preocupação que existe em cima desse ponto. Obrigado, Daniel. E agora eu vou tomar a palavra um pouco. Agora com Vamos você. falar sobre envenenamento de dados. Como a gente já explicou, temos a IA, que seria o modo que é feito, o cálculo, o modo que ela vai pensar, e a memória. A memória nada mais é que dados que ela aprendeu. Vamos trazer o exemplo, que eu tenho uma IA que gere códigos, ou, por exemplo, o ChatGPT, que aprendeu com o código que já existe na internet. Hoje, o código da internet tem mais ou menos 70 a 80% de código vulnerável. Se a IA aprendeu com esse código, ela vai gerar código vulnerável, porque para ela, essa é a verdade dela. Podemos imaginar um ataque onde uma IA que ela aprende por interação, e eu posso criar uma rede de bots, onde eu informo o bot para acessar a IA, fazer, gere uma função para mim conectando com um banco de dados, por exemplo. Ela vai gerar essa função e eu falo para ela, olha, está errado, você tem que gerar deste modo. Uma pessoa atuando, a IA vai guardar a informação, mas vai ignorar. Se eu tenho uma rede de bots, 1 milhão, 10 milhões interagindo com a IA, falando que isso é a verdade, ela vai aceitar isso como verdade e vai começar a entregar esse código para outras pessoas. Então, desse modo, eu estaria disseminando uma vulnerabilidade que eu criei para outras pessoas que estão utilizando a geração de código. Isso é muito importante e nós temos que tomar cuidado com isso quando utilizar IA generativas, geração de código, até perguntas, por exemplo, como eu posso escrever esse e-mail de uma forma melhor? Pode ser que você está colocando o seu dado na internet, está colocando uma IA que ela aprende com você.
Será que esse dado você poderia expor desse modo? Como que está a parte de compliance? Tudo isso nós temos que tomar cuidado ao utilizar esses tipos de ferramentas, tá? Vou Bom, trazer um exemplo agora. Pode falar, Daniel, desculpa. aí surgiu uma curiosidade aqui. Por favor. Você acha que pode ser assim, determinada situação, né? Então, por exemplo, eu sei que uma determinada empresa vai lançar uma nova versão de uma IA. Então eu Uhum. já vou promover um ataque massivo aí na rede para que ela envenene eh, o modelo de dados dela, por Na exemplo. verdade, você pode pensar do modo, surgiu uma nova linguagem de programação. Vamos imaginar que surgiu um novo modo de desenvolver de uma maneira disruptiva, uma nova linguagem que é muito mais rápido, muito mais prático. E nesse ponto, eu sei, muita gente não sabe, vai depender da IA para aprender esse tipo de linguagem de programação, que é bem mais rápido, e eu já posso gerar um ataque nessa linguagem, então assim, olha, esses tipos de funções têm que ser desse modo. Conforme as pessoas vão solicitando, que vai ser muitas pessoas aprendendo sobre isso, eu já vai estar entregando um dado envenenado para a pessoa. Então, surgiu algo novo, eu posso preparar a IA para deixar algo pronto para as pessoas utilizarem algo para facilitar o meu ataque à aplicação das pessoas, por exemplo. Bacana. Nesse próximo slide, vou mostrar para vocês como nós controlamos os dados, como nós temos controle desses dados e será que nós realmente temos controle sobre isso? Vamos imaginar em uma aplicação. Eu tenho o dado, seria a bolinha vermelha, e ela vai entrar no meu código, first party code. O que seria esse first party? O meu código desenvolvido por mim ou pela minha empresa. Só que eu também, durante o desenvolvimento, nós utilizamos códigos de terceiros. Pode ser um SDK, pode ser uma aplicação de outra empresa, que seria o second party code. Então, o dado vai entrar no SDK da segunda empresa, passar pelas funções dessa segunda empresa, fazer todo o tratamento de dados, então ele vai passar para a próxima função, depois vai voltar para o meu código com os dados que ele quis, e nesse meio tempo vai para o third party code. O que seria o third party code? Podemos falar que seria o open source. Muita gente utiliza open source, tem que utilizar porque facilita a nossa vida, só que o open source ele é público. Se ele tiver uma vulnerabilidade, todos vão saber dessa vulnerabilidade. E após passar por tudo isso, ele vai voltar para o meu código, e em cima disso vai trabalhar nas minhas regras de negócio e vai gerar um data out, que seria o tratamento desses dados para um banco de dados ou algo do tipo. Como tudo isso pode causar um problema? Eu tenho controle sobre o meu código, mas eu não sei se ele é seguro. Podemos validar o nosso código e ver se é seguro. Mas quem garante que uma empresa de terceira que eu estou utilizando também está segura e tratando bem meus dados? Quem garante que o open source que eu estou utilizando não possui uma vulnerabilidade que permite enviar esses dados para outro local também quando ele recebe essa requisição? Tudo isso nós temos que pensar na parte de segurança, como nós tratamos nossos dados, como isso pode se tornar mais seguro. Pode passar o slide, por favor? Então, nesse ponto, eu trago esse pensamento para vocês que é: estamos encontrando falhas de segurança mais rápido que podemos corrigir. Por que isso? Estamos desenvolvendo mais rápido, está sendo mais fácil desenvolver. Com isso, estamos gerando mais falhas, só que para corrigi-las, nós temos que ter um conhecimento especializado, temos que saber sobre como funciona uma invasão, qual é o tipo de falha, como eu posso mitigar essa falha de uma forma mais rápida. Então, tudo isso a IA está entrando para auxiliar nesse ponto também. Um detalhe bacana, né, é que, por exemplo, essas falhas de componentes de terceiro, elas dependem de alguém identificar e catalogar ela numa base pública, né? Você tem, por Sim, exemplo, exploit zero days aí que o pessoal não divulga, não cadastra em bases públicas, né? E aí que vai o diferencial de cada ferramenta aí, né? exato. Não só inclusão da vulnerabilidade, mas a correção, que depende da comunidade atuar na correção, né? Não existe uma empresa por trás. Então, vamos falar sobre a correção de código gerado por IA, tá? Hoje, temos modelos que já são treinados somente com código aberto, sendo que tem o problema de licenciamento, existem vários tipos de licenciamento de código aberto, e hoje, como eu já falei para vocês, 70%, 80% do código aberto que existe na internet possui vulnerabilidades. Então, se eu estou trabalhando com um conjunto de dados que não existe uma curadoria, não há alguém por trás validando o que a IA está aprendendo, só em código aberto, estamos tendo envenenamento de dados? Sim, estamos tendo envenenamento de dados. Então, eu posso realizar um scan, encontrei algo,
Vamos imaginar que eu pergunto para a própria IA, IA, como eu posso corrigir essa vulnerabilidade? A IA vai olhar a vulnerabilidade e verificar, olha, você pode corrigir desse modo, mas às vezes a correção que ela propor pode conter outras vulnerabilidades. Ela pode ter verificado essa correção em outro código aberto, que possui outro tipo de vulnerabilidade. E desse modo, vamos entrar num ciclo que não vai ter correção, vamos estar só mudando a vulnerabilidade e podemos incluir uma vulnerabilidade muito mais perigosa do que já tinha inicialmente. Tá? Pode passar o slide, por favor? Então, qual que é a ideia, qual que é a responsabilidade de uma IA de correção de vulnerabilidades? Primeiro ponto, temos que ter um conjunto de dados responsável. Alguém tem que estar aprovando o que ela está gerando. Hoje, quem aprova na parte do Veracode Fix, dando um pouquinho de spoiler que eu vou mostrar para vocês, é a própria engenharia de dados e segurança da Veracode. Outro ponto muito importante, a proteção de dados responsável. Se eu estou pedindo para a IA verificar o meu código e corrigir, eu tenho que garantir que o código que ela está verificando, ela não vai demonstrar para outros clientes, nem se tornar isso público. Isso é o conhecimento da empresa, são os dados da empresa. Temos que tomar o cuidado do dado responsável. E, por último, o treinamento responsável. Ela vai ser treinada, vai aprender os dados, e nesse aprendizado tem que ter certeza que a correção que ela está aplicando é a melhor correção possível para aquele momento. Então, nesse ponto, veja a correção, faça o scan em ponto, tenha uma sugestão de correção, selecione a correção que eu quero aplicar, aplicando, consigo fazer o deploy da aplicação. Ele não usa aquele ciclo quase infinito de surgiu uma nova correção, o que que eu faço? Surgiu uma nova novidade, o que que eu faço? E fica naquele ciclo até conseguir chegar no momento que ou você acredita que está corrigido, ou realmente corrigiu, mas você não sabe se existe uma vulnerabilidade por trás. Então, nesse ponto agora, eu gostaria de mostrar na prática para vocês. Vamos jogar tudo isso, vamos demonstrar para vocês como seria uma correção utilizando a IA dentro de um código próprio. Vou pegar a tela aqui, um minuto, por favor. Ok? Vocês estão vendo minha tela? Estou Estamos sim. Sim. Eu vou mostrar para vocês agora. É um código em Java, ele possui algumas vulnerabilidades do exemplo. Temos um hardcode password, então é uma prática deixar um código dentro do código, dentro da aplicação. Temos o statement, para quem não conhece, esse statement possui algumas vulnerabilidades que permitem um SQL injection, tem um problema de gerenciamento de memória na utilização, e aqui um erro famoso, que seria uma concatenação de string para acessar um banco de dados que permite um SQL injection. Para quem não sabe, eu poderia colocar um código malicioso e manipular esse select para trazer informações que não deveria ser acessíveis no modo que eu estou utilizando, tá? Pensando nessa aplicação, pensando como um desenvolvedor, como atuaria na correção dessa aplicação. O primeiro início seria, vou fazer a compilação dessa aplicação, realizei a compilação dela, vou fazer o scan para verificar o que eu encontrei dentro da minha aplicação de vulnerabilidades. Então, no momento eu inicio o scan, ele encontrou para mim algumas vulnerabilidades. Olha, eu encontrei 4 problemas dentro da sua aplicação. A primeira, que é a mais importante, a que possui o maior risco, seria: encontrei um SQL command ou um SQL injection. Você gostaria de ver quais soluções que eu posso encontrar para esse problema? Você coloca o ID que eu quero demonstrar, verificando que por ID ele está fora da ordem, ele traz por ordem de importância para vocês. Ao selecionar o ID, a própria IA vai verificar quais as soluções possíveis que eu vou encontrar nesse código, e nesse ponto ele encontrou uma solução. Ele pode encontrar uma para N ou nenhuma, que eu vou mostrar para vocês, dependendo do contexto, que eu vou mostrar logo após isso. Então ele encontrou uma correção. Oi, pode falar, Daniel. Você ia falar algo? Esse é o Veracode Fix ou ele é o Greenlight? Isso. Esse aqui é o Veracode Fix, que é a nova ferramenta que a Veracode lançou, que é a IA utilizando para auxiliar os desenvolvedores a realizar correções. Muito bacana. Tá? Nesse ponto, no Fix, o que eu demonstro para o desenvolvedor? Eu informo com sinal de menos quais serão as linhas removidas dentro do meu código e com sinal de mais quais seriam as linhas que eu estou aplicando do meu código. Como eu encontrei apenas uma solução, ele pode encontrar de uma para ele, ele pergunta: qual solução você quer aplicar? Vamos selecionar a solução número 1. Deixa eu abaixar para vocês verem a mudança do código. Ao selecionar a correção número 1 e confirmar, ele já fez a alteração do código. E o que seria essa correção do código?
Ele trocou o statement para o prepare statement, que já é outra função que já possui as correções. Trocamos a função SQL passando por parâmetros. Então, nesse momento, estou adicionando por parâmetro, não mais concatenando, ou somando as strings para fazer a função que eu preciso. E, desse modo, eu corrigi a parte do SQL. Como podemos validar se corrigir ou não? Realizamos o build novamente da aplicação e posso pedir para fazer um scan dessa aplicação. Deixa eu trazer para vocês. Essa ferramenta é o Pipeline Scan, ele faz o scan da aplicação e traz os resultados para os desenvolvedores do que foi encontrado de vulnerabilidade dentro da aplicação e daqueles 4 problemas que existiam logo no começo, durante a execução, que eu trouxe para vocês, que a IA encontrou, que é o hardcode password, o problema de gerenciamento de memória, que eu falei para vocês, que você estava dentro da função do statement, o scanner trouxe para mim apenas um problema, que seria o problema do hardcode password. Então, vocês podem ver que apenas com uma interação, eu já consegui resolver 3 problemas dentro do meu código. Por isso que eu falei que ele traz isso em ordem de importância para vocês. E um ponto muito importante é, Rafael, e sobre esse hardcode password, como é que a gente pode atuar? Ela vai corrigir para mim? Podemos verificar. Faço a parte do Veracode Fix, ele vai verificar quantos problemas existem hoje, encontrou apenas um problema. Vou solicitar a correção desse problema. E aqui entra um ponto muito importante da IA. Ao solicitar essa correção, uma das maiores preocupações que a Veracode fez ao realizar o Veracode Fix é: não foi encontrado soluções. Por que não foi encontrado soluções? Porque neste contexto, a IA não sabe como deve armazenar esse usuário e senha. Eu não sei se vai ser num cofre de senha, se vai ser um arquivo de configuração. E uma das maiores preocupações da Veracode com o uso da IA é: se eu fizer uma correção que pode impactar na regra de negócio do cliente, eu não vou propor essa solução. Então, a gente vai atuar em soluções rápidas, práticas, para ganho de tempo do desenvolvedor. Então, se vocês pensarem, até façam uma pergunta: quanto tempo, em média, um desenvolvedor leva para atuar numa correção? Pode ser uma correção de 5 minutos, pode ser 10 minutos, dependendo da vulnerabilidade, pode levar 8 horas em testes, mudanças de código, alteração em todos esses pontos. Aqui nessa demonstração, se eu tirar toda a minha parte de explicação, a gente conseguiria corrigir isso em segundos, 20 segundos, 15 segundos. Então, isso é um ganho muito importante de velocidade para os desenvolvedores, porque com esse tempo, o desenvolvedor tem mais tempo para criar novas funcionalidades, trabalhar no código, melhorias dentro do código, entregas de produtos, e isso retorna diretamente para a empresa, conseguindo um time to market muito mais rápido. Eu tenho uma Daniel, teria pergunta. algum ponto? Pode falar, por favor. Por exemplo, você mostrou essa ferramenta, mas qual que seria a vantagem entre eu utilizar um processo, por exemplo, eu chegar no chat GPT e falar, ó, tem esse código aqui, corrige essa Uhum. vulnerabilidade para mim. Uma vantagem seria, o chat GPT pode estar com dado envenenado. Eu solicitar esse código para o chat GPT, primeiro problema, eu teria que copiar esse código e colar no chat GPT para ele propor uma solução. Nesse ponto, eu estou expondo um código da empresa, pode ser uma regra de negócio, pode ser um detalhe muito importante da empresa, para uma IA generativa pública. Quem vai garantir que aquela IA não vai mostrar um exemplo desse código para outra pessoa? Esse é o primeiro problema, a segurança dos dados da empresa. O segundo problema, ele pode propor uma solução, mas ele não mudaria o statement do prepare statement. Porque alguém já envenenou o dado e falou assim, ó, olha, não utilize o prepare statement, ele pode ter X problemas. A IA vai acreditar conforme a interação que foi feita com ela. Então, nesse ponto, ele não alteraria para um prepare statement e você manteria o seu código vulnerável ainda do mesmo modo. Então, isso é um problema que pode ser na utilização de IAs públicas que não possui esse controle voltado só para a segurança, como o Veracode Fix. Ou Sanei sua se- dúvida? Sim, ou seja, existe toda uma preocupação aí com o tratamento do modelo, né? Exatamente. Todo modelo é treinado pela nossa equipe de segurança e nossa equipe de engenharia. Tanto que as vulnerabilidades que nós atendemos foi realizado em cima de um Pareto das vulnerabilidades mais conhecidas. Não vamos chegar a corrigirmos todas as vulnerabilidades. Vamos liberar vulnerabilidades quando temos certeza que nossa IA está pronta para trabalhar com essa vulnerabilidade. Então, esse é o maior cuidado hoje que nós temos com a parte de IA generativa da correção de vulnerabilidades. Legal, sensacional. Essa é a demonstração que eu queria falar para vocês. Eu acho que a gente pode deixar um espaço aberto agora para perguntas. Fechar a tela aqui. Boa. Deixa eu compartilhar a minha de novo. Uhum.
Pessoal, aproveitem esse momento para tirar dúvida. Todo mundo tranquilo? Acho que está todo mundo tranquilo. Ah, Mas perfeito. aproveitando aqui, Daniel, Rafael, muito obrigada por todo o conteúdo apresentado. Antes de finalizar, só relembrando que esse webinar vai ficar disponível no YouTube para vocês. E agradeço a todos que assistiram também. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Gostaria de ponto assim, estamos sempre abertos, em caso de dúvidas. Nos procurem, procurem a Red Belt. Então, vamos estar sempre dispostos a ajudar vocês nesses pontos, tá? Eu gostaria de Perfeito. agradecer a participação desse Red Sim, Talks. Foi muito agradável. Espero que tenha sim. agregado aí com bastante conteúdo aí para vocês que estão assistindo. Até a próxima. Com Obrigado, certeza. pessoal. Obrigada, gente.